Já estamos de volta aqui para a sequência do programa TV Mar News e com o objetivo de conscientizar a população sobre o abuso sexual na infância e na adolescência, a Prefeitura de Maceió lançou a campanha Maio Laranja com o tema Não Finja que Não Vê, com ações voltadas à garantia da proteção dos direitos da criança e dos adolescentes no município. Prestação de serviço muito importante essa e o trabalho que nós estamos levando, uma ideia também de ampliar a capacidade de conscientizar as pessoas sobre essa responsabilidade. O repórter Fernando Palmeira volta na nossa programação com todas as informações. Visando conscientizar a comunidade sobre os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Políticas Públicas para a Defesa da Criança e do Adolescente, lançou aí a campanha Maio Laranja. É importante todos estarmos atentos e participarmos. E sobre essa campanha, vamos conversar com ela, que é da Secretaria de Junta de Políticas para a Juventude da Prefeitura de Maceió, Amanda Mendonça, que nos fala sobre a programação e convida a comunidade a participar e se conscientizar cada vez mais. É isso aí, Fernando. Muito obrigada pela oportunidade, de compartilhar um pouco da nossa luta. A Secretaria de Juventude tem aí atuado para, de fato, tirar esse tema da invisibilidade e fazer com que se torne um motivo de atenção, para todo mundo, para toda a população de Maceió. A nossa programação está voltada, sobretudo, para conversas, roda de conversas dentro das escolas e com a comunidade. Os casos são assustadores, os números estatísticos, infelizmente, temos aí mais de 100 mil denúncias de violações a esses sagrados direitos da criança e do adolescente. Aqui em Maceió, infelizmente, temos estatísticas também preocupantes. Preocupantes. As estatísticas em Maceió foram de 360 crianças, mas nós sabemos que os casos, são subnotificados, porque apenas 7% são de fato ali denunciados. Então, ainda assim, é um número extremamente gritante. Então, aproximadamente uma criança por dia foi violentada aqui em Maceió. Se não há denúncia, não há inquérito, consequentemente, não há processo, não há sentença condenatória e a impunidade parece-me que está no sentimento desses que, infelizmente, insistem em abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Exatamente. E a impunidade, ela passa a ser a mãe, de todo esse sentimento de que, de fato, pode se abusar de uma criança, pode se violentar daquele que é inocente e vai ficar por isso mesmo. Mas a gente tem trabalhado muito para que, de fato, seja efetivada uma política pública, sobretudo de conscientização, sim, mas de punidade. Conscientizar a todos, especialmente a família e também o ambiente educacional, a escola. Como é que a gente faz uma análise desses ambientes num momento tão grave como esse? A escola é o lugar onde mais as crianças demonstram sinais involuntários do abuso sexual infantil. Então, com o fechamento das escolas, nós tivemos esses casos extremamente subnotificados, algo que chamou a atenção, sobretudo, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, nós começamos a perceber que o fechamento das escolas trouxe uma evidência muito maior de que 2 a cada 3 crianças, que são violentadas dentro de suas próprias casas por seus próprios familiares. Então, a abertura da escola e, sobretudo, levar esse tema para dentro, estamos trabalhando muito para que haja capacitação de todo o pessoal da educação, seja professor, diretor, aquele que está na porta, aquele que vai entregar a merenda para a criança, todos aprenderem a detectar quais são os sinais que uma criança demonstra, porque a criança demonstra. Maio Laranja é uma campanha pública, políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Maceió através da sua pasta específica. Ações, o envolvimento também no trabalho dos conselhos tutelares, e a palavra de ordem, como sempre, prevenção. Exatamente. A gente tem levado esse tema, Não finja que você não vê, desde o ano passado. Nós tivemos ações voltadas para o público adulto, conversando com a população, tivemos projeção mapeada para chamar, de fato, a atenção. Mas esse ano nós queremos chamar a atenção do poder público para que todos juntos possamos, de fato, criar um plano de enfrentamento e combater o abuso sexual infantil. E chamar a atenção e conclamar a toda a sociedade. Como participar, pode convocar.
Exatamente. A gente está com ações voltadas para os focos aqui em Maceió, que é Vergel, Benedito Bentes, né, e Jacintinho. Então, durante manhã e tarde estamos tendo palestra nas escolas. Hoje foi no Benedito Bentes, né? Segunda-feira teremos no Jacintinho, ontem foi no Vergel. E à noite, cinema na comunidade. Hoje mesmo nós estaremos lá na Praça do Bio com o cinema, né, demonstrando às crianças alguns vídeos, falando um pouco mais sobre o assunto, para que de maneira lúdica elas passem a aprender como que elas podem se proteger e que, caso algo aconteça, como elas podem, né, tomar ali uma maneira de se preservar e chamar o Conselho Tutelar e todos aqueles que estão ali para garantir os seus direitos. O maio é laranja, é a cor da advertência, é a cor da prevenção a esse crime, a esses abusos que não cabem mais no nosso ambiente social e familiar. Portanto, você também é responsável em combater e em denunciar os crimes de assédio sexual, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Prefeitura Municipal de Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET, claro, 20 anos em defesa das crianças e dos adolescentes. Pois é, Fernando Palmeira trazendo todas as informações em uma campanha, mas muito importante, exercida aí, lançamento pela Prefeitura Municipal de Maceió. E ainda em tom de prestação de serviços, nós vamos agora mudar de assunto, mas ainda com a mesma ideia de levar para você, telespectador, telespectadora, que nos acompanha neste exato momento, a informação sobre seus direitos e deveres e responsabilidades também como cidadão e como cidadã. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a advogada Lívia Fonseca, que é especialista também em direito do consumidor, para poder falar a respeito dessas obrigações. O consumidor ele deve redobrar a atenção ao contratar cartões de créditos consignados. É o que a Lívia vai conversar agora. Por que, Lívia? Ele tem que redobrar essa atenção na contratação dos serviços de crédito consignado. Bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Mar. Bom dia, muito obrigada. Então, na verdade, a gente começou a receber muitas queixas de consumidores que realizavam contratações e às vezes nem sequer solicitavam essas contratações, mas que foram estabelecidos alguns tipos de empréstimos consignados através de cartão de crédito, onde o consumidor acabava sendo lesado por conta da rotatividade dessa dívida que era gerada. Né? O consumidor retirava um valor e a partir do mês seguinte existia essa cobrança do valor integral e os juros embutidos nisso geravam a rotatividade de uma dívida que a gente chama de bola de neve. Né? Entendo. Agora, Lívia, quando o consumidor percebe que não tem condições, por exemplo, de honrar e sendo, por exemplo, agindo de boa fé, uma condição dessa em acordo com o banco, ele pode recorrer à justiça para poder reavaliar esses procedimentos de parcelas, de juros embutidos, por exemplo, naquele contrato? Com certeza. O ideal é justamente você estar ciente do que você está contratando, mas ainda assim, caso esse contrato existam cláusulas que gerem, né, uma onerosidade excessiva que a gente fala, né, ao consumidor, caso exista essa onerosidade, a gente pode sim ir até o judiciário para que exista a anulação desse contrato. E assim como o cancelamento desse contrato, talvez exista ainda a possibilidade do consumidor reaver esse valor do que foi pago a maior, certo? Então, caso exista esse tipo de contratação que tenha sido assinada, sim, o consumidor deve buscar o banco. Caso não consiga resolver administrativamente, busca os órgãos de defesa do consumidor ou um advogado especialista na área para que ele consiga ver a melhor possibilidade para conseguir restituir esses valores que foram pagos a maior, né, excessivamente. Entendi. Agora, Lívia, é importante dizer que existe também alguns cuidados que o consumidor precisa ter, principalmente nessa assinatura de contrato. Na hora dessa assinatura, eu acabo aqui considerando como um dos momentos mais importantes, porque vem muitas folhas. Sim. E, de repente, a ideia, a necessidade do consumidor é de querer resolver logo a situação, de pegar o dinheiro. O que se recomenda é ler, de fato, todas as cláusulas contratuais. É obrigado, por exemplo, naquele momento, ele ter que assinar o contrato de imediato, ele pode deixar meio que em stand-by aquela negociação com o banco
pegar o contrato, levar para um especialista em direito, por exemplo, para poder avaliar os prós e contras, para até então chegar finalmente à assinatura desse contrato? O que é que você recomenda, Lívia? Olha, é importante essa pergunta porque os contratos de instituições bancárias são geralmente contratos de adesão, né, que a gente fala. Isso. Então, o consumidor não consegue muitas vezes discutir as cláusulas que estão inseridas ali. E a importância da leitura é indispensável. Muitas vezes a gente dá o aceite, né, em muitas coisas, até mesmo na internet, onde a gente dá o aceite sem sequer ler completo. Então, existe sim essa importância da leitura completa, em que pese o consumidor muitas vezes não consiga discutir essas cláusulas, mas ainda assim ele pode não aceitar, por óbvio, né, aquele tipo de contratação. Mas, acima de tudo, caso ele já tenha assinado esse tipo de contratação e existam cláusulas que a gente consiga discutir, porque um contrato, acima de tudo, se você está solicitando um valor, ele precisa ter o valor total ao final que será pago. Além disso, ele precisa ter as formas, claramente, né, as formas de pagamento, as cláusulas precisam estar claras e precisas. Então, é isso pelo que ele tem que atentar principalmente. Então, sim, ele deve ler principalmente, mas ainda que não entenda 100% das cláusulas, leva para um profissional que consiga te explicar como a gente consegue fazer da melhor forma possível a finalização desse contrato para que não exista prejuízo ao final. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Lívia Fonseca para poder nos explicar todos os cuidados que devemos adotar, principalmente quando se trata da ideia mesmo do uso de cartões de crédito consignado, tá certo? É importante cada uma das perguntas e você, internauta, telespectador, vai poder acompanhar a reprise do programa ainda hoje, em vários horários aqui, de acordo com a programação da nossa emissora e pelo portal Gazeta Web. Doutora Lívia, falando exatamente da questão onde se tem esses contratos e muitas vezes percentuais, nomenclaturas, termos técnicos que o consumidor geralmente desconhece na hora da assinatura. É recomendado levar um advogado para poder conversar com o banco? E aí já emenda uma outra pergunta. O banco tem preparação através daqueles atendentes suficientes para poder discutir juridicamente esse procedimento na hora da assinatura do contrato, doutora? Olha, geralmente os gerentes, né, bancários ou até os atendentes bancários, eles têm sim a preparação para ter o conhecimento, ou no mínimo deveriam ter, né, esse conhecimento 100%. A situação é que existe hoje em dia algumas instituições bancárias que trabalham muito com correspondentes bancários. Então, as informações acabam ficando soltas, mas ainda que as informações, tanto de internet, qualquer tipo de informação, se exista, ainda assim ela precisa, acima de tudo, existir no contrato. O contrato que foi assinado, o contrato que foi firmado, ele precisa existir todas as cláusulas perfeitamente claras para que o consumidor saiba o que ele está ali nas entrelinhas, né? Então, caso o consumidor esteja em dúvidas, sim, ele pode levar um advogado ou até mesmo não assinar naquele momento, revisar aquele contrato, para que ele saiba até que ponto, né, vale a pena se submeter àquele tipo de contratação. É importante isso, né, quando se tem essa necessidade, ou pelo menos a oportunidade de levar um especialista para poder discutir o assunto. Inclusive, falando em números de pessoas endividadas no Brasil, o Brasil está batendo uma meta aí de quase 80% de sua população endividada em 2022, doutora. Falando exatamente dessa situação, é importante também destacar que a preparação desses profissionais que recebem as pessoas, eu tenho o direito de dizer isso porque todos têm o objetivo de fortalecer o quê? As marcas das empresas, né, das agências bancárias. Mas em uma situação como essa, existem os erros de planejamento. De repente, o consumidor quis pegar um determinado empréstimo, fez ali, dentro de uma situação em que foi seduzido, um acordo, mas não consegue cumprir ou não consegue mais honrar aqueles compromissos. Acaba afetando na vida dele diária. Ele pode buscar a agência bancária, mesmo estando em dia, tratando, claro, de situações consignadas, para poder resolver essa situação. Eles podem resolver essa situação, mesmo estando em dia, fazendo um novo acordo? Sem dúvidas. A gente fala muito que quando existem cláusulas que se tornem abusivas, elas por si só podem anular a contratação, certo? Então, a gente fala que o vício de consentimento,
que é o consentimento, é a aceitação do consumidor àquela contratação, a assinatura, muitas vezes até por telefone, por uma ligação, uma renovação de contrato, ela por si só não é suficiente para legitimar, né, o contrato. Sim. Então, caso existam essas cláusulas abusivas, essas cobranças abusivas, o consumidor pode sim ir até a justiça, solicitar, né, a anulação dessa contratação justificada diante de cláusulas abusivas que tenha sido, porque o Código Consumerista, ele existe justamente para isso, né? A gente defende o consumidor, que é a parte hipossuficiente, mais vulnerável naquela relação, porque não pode se existir uma onerosidade excessiva, né? O consumidor não pode sofrer muito mais a ponto da instituição financeira ter muito mais vantagem naquela contratação. O Código de Defesa do Consumidor, ele busca a equiparação, né, das partes que estão ali. E, principalmente, a instituição financeira, ela precisa sempre, ao prestar o serviço, prestá-lo de boa fé. Falando, por exemplo, de acordos entre instituições bancárias e empresas, que muitas vezes acontece também nessas questões de empréstimo consignado. De repente o funcionário é demitido. Na hora do acerto de contas entre empregado e empregador, o banco ele entra como nesse processo para poder cumprir as parcelas do consignado, se o valor que aquele trabalhador tem a receber for insuficiente para poder pagar os débitos. O que é que você poderia falar a respeito desse assunto, doutora? Olha, a partir do momento que o banco, ele pode, no caso dos servidores públicos, o banco em contratações de empréstimo consignado através de cartão de crédito, ele tem até 5% do seu limite da margem consignável, né? Certo. E essa margem consignável, obviamente que ela é após as deduções obrigatórias, né? Que são pensões, imposto de renda, todas essas situações. Isso não pode ser, por exemplo, subtraído, são obrigações, né? São obrigações, exatamente, compulsórias, né? Certo. Então, a partir disso, os 5% que restam dessa margem consignável, o banco pode fazer esse desconto de cartões, certo? Então, exceder isso, ele não pode. E a partir do momento, como você mencionou na sua pergunta, de que o prestador, o pagador, né, ele se desvincule, o banco vai ter que ter meios para a cobrança. Certo? Sim. Então, ele tem que buscar o consumidor para reaver essa contratação. Perfeito. E, a partir desse momento, ele realizar cobranças através de boletos. Entendo. Enfim, aí vai ser a renegociação daquela dívida que ainda exista. Muito obrigado, doutora Lívia, pela sua participação. Importantíssima essa participação hoje aqui, né? Lívia Fonseca, advogada, responsável também, principalmente de uma profundidade jurídica na área de direito do consumidor. Volte outras vezes aqui no programa. Muito obrigada. E nós da TV Mar estaremos sempre de portas abertas para recebê-la. Agradeço muito a você pela oportunidade. Nós vamos a um rápido intervalo depois da participação da advogada Lívia Fonseca, falando, olha, muito cuidado, viu, telespectador, com crédito consignado, viu? Muito cuidado, não vá sair assinando contrato por aí sem apoio ou pelo menos sem uma leitura jurídica não, tá certo? Para depois não se arrepender. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.